Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Por um instante, no silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos faça compreender essa palavra plenamente e que essa palavra gere em nós a obra da santificação, a nossa conversão. Amém. Irmãs e irmãos, estamos acompanhando já há alguns domingos esse diálogo tão firme de Jesus com os sumos sacerdotes e os anciãos. Jesus já falou para eles da parábola do pai que tinha 2 filhos, falou para um: vai trabalhar na minha vinha. Ele falou que não ia, depois mudou de opinião e foi. O pai falou para o segundo: vai, a mesma coisa. Ele falou que ia e depois não foi. E Jesus perguntou: na opinião de vocês, qual dos filhos fez a vontade do pai? Os sacerdotes e os anciãos responderam: o primeiro, aquele que falou que não ia, mas mudou de opinião e foi. Aí Jesus disse: pois assim vai acontecer com vocês. As prostitutas e os
pecadores públicos, os cobradores de impostos vão entrar antes de vocês no reino. Isso era lá no capítulo 21 de Mateus. Hoje nós estamos no capítulo 22. Vamos lá? E Jesus continua as parábolas, dando aos sumos sacerdotes e aos anciãos histórias de uma sabedoria profunda. A parábola domingo passado da vinha, também domingo atrasado teve a parábola do patrão que saiu de madrugada, lembra? Saiu de madrugada às 9, ao meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Domingo passado da vinha, um homem que tinha uma terra fértil e plantou uma vinha, esperava que produzisse frutos bons, mas produziu frutos selvagens. Todas as histórias que Jesus está contando para os anciãos e para os sumos sacerdotes, como a de hoje, revelam em Jesus um senso de contemplação profunda da forma da vida se organizar, sobretudo na natureza. É alguém que no silêncio e no recolhimento de sua vida não passa nada despercebido aos olhos de Jesus. Ele faz uma experiência profunda de Deus e uma interpretação da situação da sociedade, comparando a desordem da sociedade com a desordem de coisas cotidianas. Uma roça plantada para dar uma coisa e dar outra, um filho educado para fazer uma coisa e faz outra, um patrão que contrata empregado querendo deles uma coisa e eles querem outra. E hoje de novo, senso de observação que está tão fraco e tão escasso nos dias de hoje. Nós estamos perdendo a capacidade de contemplar, de observar coisas simples do cotidiano e arrancar ciência e sabedoria delas. A televisão, ela dá tudo mastigado para a gente come o conteúdo da televisão igual periquito, filhote de periquito comendo papa, mingau de fubá. A gente não precisa mastigar, não é? Vocês podem ver que inclusive as comidas de hoje em dia são todas comidas que precisam do mínimo esforço. A batata frita, a pipoca, a pizza, são sempre comidas que você só passa na boca e despeja com refrigerante para dentro do estômago. Mínimo esforço. Você tem prazer forte na boca, com pouco esforço, inclusive mastigando. Até isso estão tirando de nós. E por isso somos uma sociedade e um mundo tão doente. Precisamos aprender, como Paulo diz, a buscar alimento sólido espiritual e não ficar gente velha bebendo líquido como se fosse criança, bebendo leite, mas buscar alimento sólido na fé. Facilmente nós reproduzimos na fé o mesmo caminho que nós reproduzimos na comida do delivery, do telefone e entrega em casa já pronta, com tudo descartável, para a gente não sujar nada em casa e produzir com uma refeiçãozinha simples um monte de lixo que vai demorar 500 anos, 800 anos para degenerar na natureza, se acontecer. Então vamos, já que a gente está falando de contemplação, vamos aguçar nossa capacidade de observação das coisas cotidianas, sobretudo nesse desconforto do calor, do sol quente. Essa palavra de hoje dá para a gente tirar muita lição importante para a nossa vida. Número 9 do seu folheto, Mateus 22, versículo 1 até o 14. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Já disse aos irmãos e irmãs que parábola é um estilo literário, é um modo de contar história que quem conta a história para os ouvintes que estão escutando, e os ouvintes, ao ouvir a história do contador da história da parábola, os ouvintes começam a ficar desconfortáveis, porque eles começam a identificar que os personagens da parábola
estão falando dele. Já disse, inclusive, que não é à toa que a maior parte das parábolas, os personagens não têm nome. Porque o nome que é dado a cada personagem é o nome de cada um de nós. A parábola é um tipo de história viva, que você entra na cena. Então nós podemos agora entrar nessa cena da parábola. Dizendo, versículo 2: o reino dos céus é como a história, leia, do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. O reino dos céus, o reino de Deus, é como um pai que tinha 2 filhos, é como um patrão que chamou empregados várias horas no dia, é como um homem que tinha uma vinha. O reino é como a história de um pai que preparou, o rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Na simbologia do Antigo Testamento, rei é muito comum ser a forma da gente se referir a Deus. A gente pode observar os salmos. Os salmos muitas vezes chamam a Deus de rei. Então aqui a gente já identifica logo o personagem principal, que é o rei, que está falando do Pai Eterno, do Divino Pai Eterno. E festa de casamento, também na simbologia da Bíblia e do povo do Antigo Testamento, sobretudo nos últimos livros do Antigo Testamento, festa de casamento é símbolo da alegria definitiva da comunhão com Deus e com todas as pessoas. Esse é o sentido da festa de casamento. É símbolo de uma relação estabelecida, sólida, um homem e uma mulher dizendo sim, assumindo a vida de um novo lar e uma nova família. E isso causa grande alegria em todo mundo que está envolvido com esses 2 personagens, o noivo e a noiva. Então Jesus conta a história dizendo que o Divino Pai Eterno é o rei, que tem um filho e prepara para esse filho uma festa de casamento. Que festa de casamento é essa que o Divino Pai Eterno preparou para o filho dele, Jesus? Vamos ver? Versículo 3: e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Então, a historinha de hoje, a parábola de hoje, o foco dela é a maneira nossa de receber convite. Como é que nós nos comportamos ao receber o convite de Deus? E é claro que a gente tem que olhar e avaliar como é que nós recebemos convite e respondemos aos convites das coisas cotidianas. Tem que ter um senso de observação. Como é que a gente se comporta aos convites que acontecem? Ou como é que nós convidamos os outros para participar das coisas em nossa vida? O Pai Eterno prepara a festa do casamento do filho, manda chamar os convidados e estes não quiseram ir. As festas de casamento lá em Israel, no tempo de Jesus, eram uma congratulação coletiva. Na maioria das vezes, elas aconteciam, como ainda hoje no ambiente do povo lá do Oriente Médio, a festa de casamento é uma ocasião de convivência seguramente de uma semana. Os parentes e amigos que vêm de longe, os convidados vêm, armam barracas ao redor da casa do dono da festa e passam dias na convivência. É uma celebração longa, demorada, que supõe um planejamento. O rei manda chamar os convidados. Quer dizer, eles já estavam convidados, avisados, vai ter o casamento, vai ter a festa e vai ser tal dia, vai ser tal época. Quando estiver perto eu te aviso. E os convidados vão. Vamos ver?
Versículo 4. O rei mandou outros empregados dizendo: todo mundo brada? Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Já preparei o banquete. Não é qualquer festinha, né? Tem bois, animais cevados, abatidos, tudo pronto para a festa. Mas agora nós vamos ver uma reação mais precisa. Por que os convidados não vêm? E que festa é essa? Vamos ver? Versículo 7. O rei, desculpe. 5. Versículo 5. Mas os convidados não deram A menor atenção. Um foi para o seu Campo. o outro para os seus Negócios. outros. Agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Se você pegar na sua Bíblia o livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, o evangelista Lucas conta essa parábola de forma diferente. E o evangelista Lucas conta que tem 3 tipos de reação. O rei manda chamar para a festa e um fala assim: olha, comprei um campo agora e estou indo lá para o campo. Outro diz assim: comprei 5 juntas de boi e estou indo testar elas. É o mesmo que comprar um carro hoje em dia, não é? Outro diz assim: rapaz, acabo de me casar, não posso ir para essa festa. Aqui Mateus sinaliza 3 reações. Os convidados não dão a menor atenção. Um foi para o campo, outro foi para os negócios e outros agarraram os empregados, bateram e até mataram. Que festa é essa? Seguramente nós lemos esse evangelho na perspectiva da Eucaristia. A Eucaristia é essa festa, porque a Eucaristia é a celebração permanente do memorial da aliança eterna e definitiva que Cristo selou morrendo por nós na cruz. No rito de casamento na terra de Jesus, o rito de casamento consistia em: ia todo mundo para a casa dos pais do noivo ou da noiva. Num certo momento, o noivo e a noiva e os pais de cada um reuniam num cômodo, selavam o pacto, faziam um brinde com a taça de vinho, quebrava a taça de vinho, os noivos subiam para o andar de cima, para o quarto das núpcias, e tinham a primeira noite de intimidade do casal. E o sinal de que aconteceu a aliança era trazer o lençol marcado com o sangue da primeira íntima união do casal. Quando se mostrava o lençol manchado de sangue, se sinalizava que aconteceu a comunhão íntima do casal. Eu estou dizendo isso porque a Eucaristia e a nossa relação com Cristo é uma relação de esposa e esposo, não é? Também nós somos a igreja, e o sinal de que foi estabelecida uma relação de aliança no sangue é o sangue dele derramado na cruz. Quando a gente daqui um pouco vai consagrar as espécies, o padre toma o cálice e diz aquela palavra que nunca deve ser antiga aos nossos ouvidos. Quando o padre pega o cálice, ele diz: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova, reage igreja, o sangue da nova Eterna aliança. nova e eterna aliança. É um casamento que não vai ter fim, é para sempre, é definitivo. Então, a festa de casamento que o rei preparou foi enviar Jesus a esse mundo. Jesus veio a esse mundo para selar com a humanidade, fundar a igreja
e através da igreja selar com a humanidade uma aliança de esposo e a igreja esposa. Só que os convidados estão se recusando a participar dessa festa. Não querem. Já tem animal abatido, animal cevado abatido, comida e fartura para muitos dias, mas todos os domingos tem cadeira vazia nas igrejas. Por quê? Porque os convidados dizem: eu tenho que ir para a chácara. Não dá. Tem alguma das catequistas aqui? Cadê nossas catequistas? Aqui tem uma catequista. Mas o trabalho de nossas catequistas, quando encontra a meninada que está na catequese, uma turma de 25, 30, 40, pergunta: quem participou da missa domingo? 2, 1, no máximo 3. E pergunta: por que você não foi na missa? Porque todo fim de semana meu pai gosta de ir para a chácara do meu tio, para a chácara nossa, entendido? Todo fim de semana nós vamos lá para a casa do meu avô, da minha avó, e a gente passa o fim de semana lá. Vai para o sítio, ou vai para o clube, ou meu pai e minha mãe não podiam trazer a gente à missa, porque a minha mãe aproveita o domingo para limpar a casa, arrumar as coisas, organizar tudo, porque durante a semana não dá tempo, então a gente não sai. A gente ajuda ela a organizar as coisas. É essa a resposta. Eu não vou participar da Santa Missa. Eu não vou participar da Santa Missa porque ir para o campo significa eu vou passear, descansar. Ou eu vou para os negócios. Irmã, irmão, o dia do Senhor, o domingo, que é um dia que deveria ser consagrado ao Senhor, e no domingo, o centro da nossa vida no domingo deveria ser parar tudo para participar da Santa Missa. Não ter em nosso programa de fim de semana. O Papa Bento falava que é uma pena que nós transformamos o domingo, o dia primordial, o primeiro de todos os dias, o dia do Senhor. O Papa Bento dizia: é uma pena que nós transformamos esse dia do Senhor em fim de semana, e não é o dia primordial, não é o dia da renovação da aliança com o Senhor. E aí a gente pergunta: por que há tanto católico, tanto batizado, e há um mundo tão vazio de Deus, tão sem Deus? Porque a gente tem outras prioridades. A nossa prioridade não é participar desse banquete da nova e eterna aliança. A nossa prioridade não é comer a carne do cordeiro que foi imolado e receber a unção nova no seu sangue. Nossa prioridade não é essa. Esse é o animal que foi sacrificado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não é para nós a centralidade da nossa vida. Muitos vêm para a missa como um peso, outros vêm como uma rotina. Não tem nada para fazer mesmo, vou para a missa. Outros nem vêm porque tem que ir passear. Outros não vêm porque tem que cuidar dos negócios. Outros, se você chamar para a missa, vão te agarrar, bater em você e até te matar, dizer: vai para tal lugar. E falar esse negócio de reza, tenha dó, por favor. Seguramente nós não respeitamos mais o domingo, dia do Senhor, e o banquete da Eucaristia como centro de nossa vida, porque nós perdemos a noção de convivência gratuita. Muitos de nós nem cozinhamos em casa no domingo porque não queremos sujar a cozinha. Tranca tudo, ou vai para o restaurante, ou, na pior das situações, vai para a casa do pai e da mãe e deixa lá um lixo. Mas a minha casa está limpíssima. Isso existe? E vocês, pais e mães, não devem deixar de acolher os filhos e netos por causa disso, mas tem que ensinar a eles a criarem coragem de sujar também e bagunçar a casa deles. Não entrem na lógica deles.
porque eles já foram ceifados pela ilusão do mundo, pela escravidão do mundo. Vocês têm que apeitar essa alienação diabólica e pecaminosa que entrou na cabeça do filho, da filha, do genro e da nora, dos netos. Nós não sabemos mais nem ser convidados e não sabemos mais convidar os outros para a nossa casa. Não sabemos. Não são poucas as vezes que eu conheço gente que fala para mim assim: padre, eu não convido porque eu fico tão preocupado em agradar todo mundo que eu passo mal, padre, eu adoeço. Isso é não saber conviver, é não saber lidar com os erros. O que tem você convidar e dar alguma coisa que você não acerta? Qual o problema? Na maioria das vezes, sobretudo vocês que são pais e mães, sabem a tristeza que é chegar o domingo ou um feriadão e você não tem noção que filho é virar para sua casa. E você não pode perguntar, porque só de perguntar eles já ficam emburrados. Isso existe? Está querendo controlar a vida da gente, a gente não tem mais liberdade. A mamãe parece que fica querendo dominar a vida da gente, a gente não pode mais fazer o que quer. Não é não, querida, é porque eu quero preparar para te receber da melhor forma possível. Você não sabe o que é isso, filha, filho. Para a molecada de hoje, um pai e uma mãe perguntar toda semana: você vai vir para o almoço? É uma ameaça à liberdade, é uma opressão. O genro e a nora então falam: mas seu pai e sua mãe estão querendo controlar também a minha vida? Tenha dó. Mães que ficam dentro de casa com os pais, naquela desolação de não saber se o convite para vir ainda trazia os anjinhos inquieto e perturbador dos netos que destroem a casa inteira. Tem coragem de abrir a casa para isso? Mães que têm medo de perguntar se os filhos querem vir almoçar no domingo, porque eles acham uma ofensa. E quando vem e detona com tudo. Meu pai tinha um ditado que ao ir para a casa de alguém, a gente nunca deveria ir de mãos vazias. E a gente tinha que saber nunca sair da casa dos outros de mão cheia, para aprender a colocar no coração cheio. Hoje acontece o contrário. A gente entra de mão vazia e fala assim: ah, mãe, tal coisa está gostosa, eu vou levar para mim um pouquinho. Ah, vou levar um pouquinho. E ainda deixa a despensa e a geladeira da véia e do véio limpo. Isso existe? Ou praga de convidados ruins são esses dos dias de hoje. Eu assisto isso numa tristeza tão grande. Eu vejo esse cenário como um dos pontos mais destacados do atraso em que nós entramos em nossos relacionamentos, do desrespeito que nós cultivamos nas coisas cotidianas. Nós não sabemos mais convidar, nós não sabemos mais ser convidados, nem para a festa e nem para as coisas cotidianas. Aí, o que vai acontecendo no coração da gente é o quê? Uma mente seletiva. Você começa a conviver com as pessoas só naquela listinha: quem compensa, quem não compensa. Você vai selecionando e vai escapulindo dos que você acha que não compensa. Isso vai fazendo você isolando-se, tendo às vezes uma farturona, uma comida deliciosa. Mas o que adianta uma comida deliciosa sem ter com quem para dividir? E aí, quem não sabe essas coisas da convivência, todos os anos na quinta-feira santa, depois daquele rito bonito da proclamação do Evangelho e do lava-pés, eu sempre repito isso: nós não sabemos hoje o significado da Eucaristia, porque a gente não sabe mais sentar ao redor da mesa e lavar os pés uns dos outros.
Se a gente não voltar a fazer essas coisas da vida cotidiana de forma bonita, gostosa, generosa, pôr uma toalha numa mesa, a gente já está com uma toalha de plástico lá, que é para não ter que limpar nada, não é? Nós perdemos tudo. Na minha família, tem gente que quando vai visitar, já traz logo um funil daquele comprido, cheio de copo descartável, que é para, não, se a gente sujar, a gente vai ter que depois que lavar. Já traz para não ter compromisso. Aqui nós vem te visitar, convivo, converso com você, bebo, mas já põe o copo no lixo. Aí cada um que bebe um tiquinho d'água, um copo lixo, um pouquinho de refrigerante, um copo lixo, e vai usando o outro. Imagine como é que fica o meio ambiente e a relação nossa com o meio ambiente por preguiça de achar que conviver gera coisa suja e não compensa limpar. Aí a gente vai ficando prático e descartável. Então, por que eu estou falando isso? A Eucaristia perdeu sentido porque as coisas da vida cotidiana perdeu sentido. As coisas da vida cotidiana perdeu sentido porque a Eucaristia deixou de ocupar um lugar na nossa vida. Ela não mais nos transforma para sair da igreja e voltar para casa sabendo preparar um banquete e sabendo ser convidado para um banquete, sabendo comportar-se como convidado. Hoje em dia, não são poucas as pessoas que têm o hábito de convidar amigos, parentes para um almoço, para jantar em casa, para almoçar em casa no domingo, e que já habituou, mais ou menos a metade das pessoas não vem e não fala nada, que é o mais estranho. Não tem isso? Que eu acho mais assustador ainda. Não, vou fazer um esforço grande para ir lá. Não, se der eu vou. Eu tenho um parente que ele nunca fala que vai. Eu digo para ele: você nunca fala que vai, porque você fica sempre esperando que, se aparecer uma coisa melhor do que ir na casa da gente, você vai para outra. Tem gente assim também. Então, não se compromete com nada com você, porque quer estar livre para o melhor que ele considera. Então você nunca é o melhor na vida dele. Compensa cultivar relacionamento de amizade com um troço desse? Aí a gente vem para a missa e não entende da missa como um banquete. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Quando a gente termina de rezar as orações da consagração, pegue lá comigo a oração eucarística, número 15 do seu folheto, tome lá. Quando a gente termina de fazer aquela palavra da consagração, da recordação da última ceia do Senhor, o padre diz: eis o mistério da fé. A igreja, no caso hoje, responde: toda vez que se come deste pão e se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. O reino de Deus é como a história de um homem que plantou uma vinha e viajou para o estrangeiro e voltou para pegar os frutos. Nós aguardamos a volta do Senhor. Depois acompanhe lá comigo. O padre diz assim: recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Leia comigo. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Para que é que tem a missa? Para que a gente, recebendo o corpo e sangue do Senhor, a gente se converta e se transforma num só. O que está escrito? Corpo. Num só corpo. O que mais? Para sermos um só povo. Um só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
Quando a gente termina de almoçar domingo lá em casa, que todo mundo comeu, está feliz, satisfeito, a gente termina a refeição do domingo sendo um só corpo, uma só família no amor? Se a Eucaristia faz isso em nós, nós podemos dizer o mesmo de uma refeição no domingo, no dia da família. Perdemos isso. Hoje, irmã e irmão, é dia de você voltar a reconciliar com a mesa da sua casa e a convivência com os convidados na sua casa. É dia de você reconciliar com a mesa dos amigos e da família sua e voltar a aprender a ser convidada e convidado para a refeição comum. Senão a Eucaristia nunca vai ter o sentido verdadeiro na nossa vida. Veja, 3 atitudes. Eu não vou à missa porque eu vou para o campo, eu vou para o lazer, lá os meninos brincam do jeito que quer. Se for para a missa, os meninos não podem ficar brincando e arrastando cadeira do jeito que quer. Muito melhor ir para uma chácara. Se for para um shopping, se for passear numa loja, os meninos vão ficar comprando toda hora. Então vamos para o campo, que lá não tem que comprar nada. Vamos para o campo, passar o dia lá. Ou domingo eu não vou à missa porque é dia de eu organizar os meus negócios. Ou não vem falar para mim em missa, que eu agarro, bato em você e até te mato. Versículo 7. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Estenda sua mão aqui para o altar. Repita comigo: Senhor, não fique indignado comigo. Não fique indignado comigo. Não mande suas tropas. Não mande suas tropas. Me matar. Incendiar a minha casa. Senhor. Salva-me. De minha ignorância. Devolve-me. O zelo. O respeito. Pelo seu convite. Participar do banquete. Da Eucaristia. A aliança de amor. Do seu Filho conosco. Amém. Vocês perguntam assim para os seus filhos: filho, filha, por que você trabalha tanto nos seus negócios? Viaja tanto e passeia tanto, indo para a chácara, para a roça, para o clube, para Caldas Novas. Por que você passeia tanto e você está cada vez mais vazio e infeliz, meu filho? Por que você está cada vez mais assim? Isso existe também? Existe? Porque os negócios e nem o prazer da farra lá no campo jamais vai preencher a alma que o corpo e sangue de Jesus unicamente pode preencher. Amém? Uma salva de palmas para Jesus na Eucaristia, bem forte. Pode dar um grito para Jesus também. Por isso é tão bonito, faz um padre ter um gás danado e uma vontade de ser padre muitos anos, quando o padre pega o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, eleva e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja responde, brada bem bonito, de que jeito? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. É uma bradadazinha meia xoxa tá hoje, mas na hora da missa a gente vai melhorar isso, não é? Senhor, eu não sou digno desse convite. Não sou digno. Eu não sou digno de comer esse animal cevado que já foi morto e preparado para uma aliança. Eu não sou digno. Não sou digno, mas diz uma palavra e me salva. Continua, versículo 8. Em seguida, o rei disse aos empregados:
A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Irmã, irmão, nós somos dignos da festa de casamento que o Senhor sempre realiza conosco e para nós no altar da Santa Missa? O rei diz, o divino Pai Eterno é o rei que avalia, os convidados não foram dignos dela. Versículo 9, portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos o que encontrardes. Olha, esquece o povo arrumadinho, limpinho na sua casa, com perfume, arrumadinho, com veste, com traje próprio de festa. Esquece isso. Vão nas encruzilhadas. Sai. Chama o que você achar aí. O que significa as encruzilhadas? O que é a encruzilhada? O que representa a encruzilhada na linguagem nossa? Quando a gente diz assim, padre, reza pelo meu filho, ele está numa encruzilhada, o que significa? O que significa a encruzilhada? Não sabe para onde vai. Está com 15 anos, com 19, com 20, com 25, com 30, com 35, com 40, já namorou 10 vezes, não sabe com quem se casa ou se compra um ioiô, não é? Já namorou, já noivou, já juntou, já largou. Padre, é uma encruzilhada. Já começou 8, 10 profissão com 30 anos, padre, não sabe para onde vai, uma encruzilhada. Jesus, contando essa história, ele diz que a Eucaristia é o banquete que liberta a gente das encruzilhadas dessa vida. Essa encruzilhada, ela pode ser emocional, as minhas fraquezas emocionais, meus sentimentos. Essa encruzilhada, ela pode ser psicológica, pode ser profissional, pode ser ética, pode ser moral. Tem muitas encruzilhadas na vida da gente. Pode ser espiritual, pode ser religiosa. São muitas as encruzilhadas que você pode estar nela. E Jesus diz que aceitar o convite para vir para a Santa Missa é a graça que o Divino Pai Eterno nos deu para sair das encruzilhadas dessa vida. E esse mundo não põe em nossa mente senão dúvidas para que a gente fique inseguro e sempre na encruzilhada. Qual é a grande cilada da encruzilhada hoje na lógica do consumismo? Esse celular que eu comprei ainda não é tudo, mas eu ainda vou comprar um melhor do que esse. Esse vai para o lixo, você compra outro, 3 dias você fica feliz com ele, depois você começa a descobrir que ele não tem um monte de coisa e começa a falar, esse celular ainda não é, eu vou comprar um melhor. E carro do mesmo jeito, e casa do mesmo jeito, e tudo do mesmo jeito. Encruzilhadas. Nos relacionamentos, entra num relacionamento, outro relacionamento, nunca tem coragem de dizer, vamos casar, vamos projetar nossa vida, vamos ter filhos, porque está sempre na encruzilhada. Padre, mas e se eu casar e aparecer outra pessoa? Quer sempre a sensação de ganho, a garantia de que estou livre para tirar vantagens maiores. O Senhor diz, pois hoje o Pai Eterno chama você a sair das suas encruzilhadas. Convida para a festa todos os que encontrardes. A encruzilhada é o ponto onde ajuntam muitas pessoas, e são vários os destinos. A encruzilhada é o lugar na psicologia, a encruzilhada é o lugar da dúvida, da insegurança, da infantilidade adolescente. É próprio do adolescente o quê? A dúvida, a insegurança, se quer ou não quer. Adolescente se comporta assim: você arruma uma coisa para ele comer, para ela comer, ele pensa assim, eu vou comer isso, mas e se aparecer uma outra coisa e eu já tiver com o meu estômago cheio? Isso não é o problema do João Marcos, porque ele come o que aparecer na frente, né, João? O adolescente pensa assim, e se eu comer esse negócio e depois aparecer uma coisa mais gostosa, eu vou estar cheio, não é? Então,
eu preciso ter um espaço sempre para colocar alguma coisa. Encruzilhada é sinal de infantilidade e imaturidade. O mundo está cheio de gente imatura. Sai das suas encruzilhadas. Versículo 10. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Leia. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Ah, tá. Uma sala cheia de convidados. Não é o que acontece com as nossas eucaristias hoje mais. Primeiro, porque a gente não chama os das encruzilhadas, porque a gente tem que colocar um monte de rótulos neles primeiro, para depois permitir que eles entrem na missa, não é? Um monte de carimbo, de aprovado, 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 para depois entrar na igreja. Os das encruzilhadas, que é também símbolo da esquina, da prostituta que fica na esquina. Há 3 domingos atrás o Senhor disse aos sumos sacerdotes e anciãos: as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar antes de vocês no reino dos céus. É símbolo da pessoa largada e perdida na vida, a encruzilhada. A sala ficou cheia, mas nem tudo está resolvido. Vamos ver? Versículo 11. Todo mundo, acorda, igreja, reaja aí ao horário de verão. Vamos? Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Agora não se assustem com a cena que vai vir. É tão desconfortável ler essa cena que vem. Leia. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Essa talvez seja a pergunta mais desconfortável. Eu fui chamado, mas será que eu sou escolhido? O que significa um rei? Está falando do Divino Pai Eterno, que manda chamar a gente da encruzilhada, quer dizer, o povo mais lascado do mundo, os andarilhos, os mendigos, os drogados, as prostitutas, o povo mais lascado que vive na encruzilhada. Esse povo lota a sala, e ele entra na sala da festa, do banquete, e nota um que não está com o quê? Com traje de festa. O que é esse traje de festa? O que significa esse traje de festa? Não é estranho? Como é que a gente vai querer que venha com traje de festa quem está na encruzilhada? Que traje de festa é esse? Olha que coisa bonita. Uma das interpretações mais acentuadas que tem na pregação do Evangelho. Entre o convite que eu recebi e você recebeu, de alguém que um dia chamou-nos a participar do banquete da Eucaristia, entre receber o convite lá na encruzilhada, sair da encruzilhada e vir para a missa, para a Eucaristia, eu tenho que passar por um processo de conversão, metanoia. Metanoia significa mudar a meta e mudar a mente. A pessoa da encruzilhada, ela não tem meta e ela não tem a mente formada, ela está sempre em dúvida e ela não tem meta. Então, entre o convite que eu recebi e a minha resposta ao convite e a minha participação no banquete do convite, eu preciso tomar uma firme decisão de sair da encruzilhada. A Eucaristia não pode ser o banquete de um monte de gente que sai da missa e volta para a encruzilhada. A Eucaristia deve ser a celebração daqueles que romperam com as dúvidas, as incertezas e resolveram correr o risco. Eu vou começar a trabalhar, eu vou começar a ter uma profissão séria, eu vou firmar meus relacionamentos, não vou ficar mais cada dia num galho, eu vou assumir responsabilidades,
eu não vou ficar mais na encruzilhada. Entendido? É a mesma coisa que cada um de nós tem que vir para a missa marcado pelo uniforme do nosso trabalho, o avental de nossa lida lá em casa. Amém? Nós temos que trazer para a Santa Missa a marca de nosso ofício. A Eucaristia é o sacramento daqueles que vêm, participam e estão dispostos a enfrentar o que for. Pega a segunda leitura para você entender isso. É um dos textos mais mal pregados nos tempos de hoje. Carta de Paulo aos Filipenses. O que é sair da encruzilhada? Leia. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo do viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Brada. Tudo posso naquele que me dá força. Ou na sua Bíblia às vezes traduz tudo posso naquele que me fortalece. A gente usa muito esse versículo fora do conjunto, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então eu começo a querer realizar tudo que eu quero. Tudo posso. Inclusive enfrentar realidades que eu não possa mudar a realidade. Viver na miséria, viver na fartura, viver passando fome, ou viver saciado. Sair da encruzilhada significa parar de ficar esperando um trem que vai dar tudo para mim. Sair da encruzilhada significa eu vou dar um rumo para a minha vida, para a minha missão, para a minha profissão, para a minha vocação, para a minha vida na família. Eu vou dar um rumo e vou pagar o preço por essa escolha minha. Eu vou enfrentar o que vier. Se vier miséria eu enfrento, se vier abundância eu enfrento. Eu vou aprender o segredo de viver em qualquer situação, na fartura, na fome, passando necessidade ou tendo de sobra. Eu vou viver uma maneira nova, porque o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Não porque Ele me dá tudo, mas porque Ele é tudo. Entendeu? O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não porque Ele vai me dar tudo. Paulo está dizendo não vai me dar tudo. Escolhendo um caminho vai ter momentos de miséria, vai ter momentos de fome, vai ter momentos de sofrimento, de necessidade, vai ter momento assim. Eu vou fazer a minha escolha por seguir os passos do Senhor e vou pagar o preço por isso. Amém, igreja? De verdade? Mas vale a pergunta: eu estou com o traje da festa? Ou o Senhor quer que alguém me amarre os pés e as mãos e me jogue fora na escuridão, onde há choro e ranger de dentes, porque eu fui chamado, mas não fui escolhido? Uma das explicações mais bonitas para o traje da festa, sabe qual é? A túnica, a veste do batismo. Eu estava na encruzilhada, marcado por todas as sujeiras e aventuras e falta de rumo na vida. Vim para a igreja, passei pelo sacramento do batismo, o traje, a veste nova, e do batismo eu vim para a Eucaristia. Aqui eu só entro no banquete da Eucaristia se tiver passado pelo traje da festa. O traje da festa é passar pela água do batismo, que é o sangue do Cordeiro Divino que me dá uma vida nova. Amém? De verdade? Então ponha-se agora na presença do Senhor. Renove a sua aliança com o Senhor desde o seu batismo. Você que é batizado, você tem o traje da festa. Você pode aceitar o convite do Senhor. Você pode aceitar não só ser chamado, mas você também pode aceitar ser escolhida e escolhido pelo Senhor. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração.
responda a esse chamado que o Senhor fez a você. Peça ao Senhor que não deixe você ser escrava dos passeios no campo, na chácara ou no shopping, ou das preocupações com os negócios que você tem que fazer, com a casa que tem que cuidar, ou com o calor que está forte demais, ou o cansaço de ter dormido 1 hora a menos. Fale para o Senhor que você não vai permitir que nenhuma dessas coisas seja mais forte em sua vida do que a alegria de ser chamado, a coragem sua em responder ao chamado de Deus e vir para o banquete do Cordeiro Divino que te salva, que te ama. Reze do seu modo, fale com o Senhor. Senhor, eu sei que teu este lugar todos querem te adorar. Toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhes paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Rezemos juntos. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, tende piedade de mim. tende piedade de mim. Vence Vence tudo que me põe tudo que me põe na encruzilhada deste mundo, na encruzilhada deste mundo, nas encruzilhadas da vida. nas encruzilhadas da vida. Jesus, Jesus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, imolado na cruz, imolado na cruz, por seu sangue derramado, por seu sangue derramado, oferecido no altar, oferecido no altar, por seu corpo por imolado, seu corpo imolado, oferecido no altar, oferecido no altar, a Eucaristia, a Eucaristia, alimento do banquete do céu. alimento do banquete do céu. Eu hoje Eu hoje te peço, te peço, salva-me
Salva-me de tudo de tudo que me escraviza que me escraviza na encruzilhada espiritual, afetiva, emocional, psicológica, profissional. Salva-me de tudo que me domina, na dúvida, na insegurança, na expectativa, e me impede de tomar firme decisão, de enfrentar a vida e arcar com as consequências, como o apóstolo Paulo, aprendendo a viver. Senhor, eis-me aqui. Obrigado por eu ter sido convidado para o banquete da Eucaristia. Eu não sou digno deste convite, nem de ser escolhido, mas eis-me aqui. O Senhor me chamou. Aqui estou. Escolhe-me para a alegria do reino. Limpa-me, purifica-me de tudo que não me deixa com a veste da festa da Eucaristia. Perdoa os meus pecados. Limpa-me das sujeiras que me fazem indigno de participar do banquete. Põe a mão no coração. Peça ao Senhor para limpar você, purificar você daquilo que deixa você indigno do banquete da Eucaristia. Diga a Ele que você aceita sair da encruzilhada e dar a sua vida em resposta ao chamado dEle, que Ele pode te escolher, que Ele tem poder de limpar você de tudo que mancha o seu traje de festa, a sua alma, seu espírito, sua mente, seu coração, seu corpo. Ele limpa você com o sangue dele e devolve a você o esplendor e a beleza original do batismo. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, porque o Senhor nos chama, nos escolhe, nos tira das encruzilhadas. Obrigado, porque o seu sangue lava a sujeira da veste que me deixa indigno. O seu sangue me prepara para esse banquete. Obrigado.